no final dos anos 80, o Dr. Jorge Vick fez um newsletter de 120 páginas, pegou os melhores trechos, colocou numa fita e mandou para cerca de 120 jornalistas no Brasil todo. Ele achava que ia ser uma grande bomba, assim, que ia ter uma grande divulgação. E não publicaram a linha. No Brasil ou nos Estados Unidos? Aqui. E não publicaram uma linha. Não publicaram nada. Ele achou que realmente ia ter uma grande divulgação e não teve nenhuma divulgação. Não teve nada. E ele recebeu até cartas de uma pessoa dizendo que aquilo ali podia ser um truque de ventriloquia. Foi até desrespeitado. O curioso é que a história se repete. Porque quando Thomas Alva Edison, o maior cérebro da América, descobriu os protótipos dos gravadores, ele foi ali apresentar na Sociedade Elétrica de Londres, ele não podia ir, mandou o ajudante dele mostrar lá o seu gravador. E o jovem do Monster, o jovem super empolgado, a plateia lá, 400 cientistas, ele dizendo, o conhecimento agora não vai ficar apenas nos gravadores e nos livros. Melhor, o conhecimento não vai ficar apenas nos livros agora. O conhecimento vai poder ficar nos gravadores e nas fitas. Aí ele mostrou lá as pessoas, todo empolgado. Aí levantou um cientista da plateia, pegou ele pelo colarinho e disse, quem o senhor pensa que é para querer iludir uma plateia de 400 homens de ciência com um truque de ventriloquia? Expulsou o rapaz da sala. Thomas Edison se sentiu ofendido. Escreveu uma carta para a Sociedade de Ciências da França pedindo retratação. Após 6 meses, a Sociedade de Ciências da França respondeu a Thomas Edison e disse, estudamos o seu aparelho e achamos que o senhor está sendo vítima de um truque de ventriloquia. É curioso que a história se repete. Thomas Edison passou por isso, o Dr. George Vick também. Eu tenho aqui... Vamos lá, estão voltando, está passando, né? Enfim, never mind. Então o que aconteceu? No Brasil começamos o trabalho de transcomunicação. Já houve 2 congressos mundiais, engenheiros, físicos, gente da NASA envolvida nisso aí. E no ano 2002 eu participei juntamente com um parapsicólogo amigo meu baiano, Clóvis Nunes, do primeiro e segundo Congresso Espírita da Bahia, que foi organizado pela Federação Espírita da Bahia. E lá, nós já estávamos até lotada com quase 1000 pessoas, nós fizemos a tentativa de contato de transcomunicação. Colocamos 4 rádios, só para explicar rapidamente para vocês entenderem como é o processo. O rádio é em AM, que é a amplitude modulada, a gente põe entre as estações, fica só aquele chiado. Outro rádio em FM, que é a frequência modulada, também entre estações, outro rádio em AM e outro em onda curta, shortwave. E um gravador no meio. A gente faz a evocação, a gente evocou os mentores espirituais da federação, os ex-presidentes, e fez a evocação e pôs lá. E passou 5 minutos gravando só o chiado. Porque os espíritos dizem o seguinte, como eles não têm mais a garganta biológica para fazer a fala, eles pedem que nós proporcionemos uma condição. Então, aquelas várias frequências ali, o espírito consegue modular e transformar aquele ruído em fala. E recebemos uma mensagem fantástica que eu trouxe para mostrar para vocês. Um ex-presidente da Federação Espírita Baiana veio ali, deixou uma mensagem, ele era poeta e morreu cego. E a esposa dele estava na plateia. E ele no final ele manda um recado para a esposa. Carminha querida, do lado de cá os meus olhos fitam os teus, para mostrar que ele agora não era mais cego, que ele estava vendo. E fez uma poesia no final. É muito forte. No final a gente lavrou uma ata, 200 assinaturas de médicos, desembargadores, juízes, reconhecendo um cartório. Um documento, uma prova da imortalidade da alma. Quer comentar? Quer comentar, não? Nesse instante fazemos a quarta tentativa de contato no dia de hoje.
notícia a fim de podermos entrar em contato com os espíritos ligados à Federação Espírita, José Petitinga, Manuel de Miranda, Arthur Pires, Etienne Rocha, Leopoldo Machado, Leolinda Murim, Alfredo Miguel, Leonardo Batista, Cristóvão Silva, Luiz Gonzaga Pierre, Aloysio Reis, Juventino Pereira de Souza, por qualquer entidade presente que queira se comunicar conosco. Vamos deixar a fita passar por 5 minutos, enquanto aguardamos o contato para todos nós. Saudoso recado. Esse barulho é tudo espírito também. Venha logo para cá. A minha querida. Essa aqui é uma imagem também captada do espírito que a gente captou. Então foi muito forte, assim, na hora foi uma comoção, você não tem noção. Você não tem noção. Quer dizer, não tem como, entendeu? Não sei. É como uma mensagem dessa, a esposa na plateia lá, a esposa dele e tudo. Então essa é a maior evidência de que a gente não corre. Hoje é essa. É a transcomunicação exterior. Porque não tem médium, não tem nada. Outra evidência também da sobrevivência da alma são as fotografias Kirlian, que eu tive uma experiência interessantíssima com essas fotos Kirlian. Eu vou contar a minha história para vocês. Que eu estava passando um momento bem difícil na minha vida, aí eu fui no centro e teve um palestrante de Belo Horizonte lá. Aí ele levou uma câmera de fotografia que ele estava tirando fotografia, eu fui lá, tirei minha fotografia, que é a foto da aula. Põe o dedo na câmera lá e tirou a foto. E quando ele foi fazer a leitura, ele mandou depois, aí ele desequilíbrio energético, uma coisa disse, você está com a presença de parasitas energéticos. Aí eu disse, rapaz, não deve ser por isso. Porque desde que eu acabei meu noivado, que eu não arrumo ninguém. Isso deve ser. A minha ex-noiva que jogou a energia, jogou uma praga. E ele disse, não, e sua aura está com parasitas energéticos. E parasitas energéticos deixa eu ver se tem aqui, meu Deus. Mas achei, pronto. Parasitas energéticos. Essas bolas aí, são parasitas energéticos. Em outras palavras, seriam possíveis obsessores. Não quer dizer que sejam possíveis obsessores. E estava desequilibrada a energia em Yang, quer dizer, era para estar com lilás nas duas pontas, só estava de um lado. E eu estava muito mal realmente. Eu digo, rapaz, ela deve ser mesmo. Foi praga lá dela, o trabalho que ela fez.
Aí, na mesma semana, eu comecei o tratamento no centro, lá no nosso centro. Comecei o tratamento, passei um mês. Aí, quando eu fiz o tratamento, apareceu que eu estava com um obsessor. Eu digo, rapaz, então a foto não falou a verdade. E eu comecei a fazer um tratamento. Comecei a fazer, vai ser um mês de tratamento. Aí me senti bem melhor. Aí, depois de um mês, eu estava no Facebook. Aí conheci uma pessoa no Facebook. Aí começamos a sair e tal. Foi quando eu digo, rapaz, esse negócio, essa foto aqui, eu vou pesquisar esse negócio. Aí descobri uma senhora, um menino no Paraná, que o marido morreu, ele era espírita, e ela estava com essa câmera para vender. E não existe mais, é difícil. E eu consegui entrar em contato com ela, e falei com a filha dela, não, eu sou espírita, fale com minha mãe, diga que você é espírita, mas ela não me vende, ela é evangélica, ela virou evangélica. Eu digo, tu tá bom. Foi um filme de Indiana Jones para conseguir essa câmera, eu consegui a câmera. Comprei essa câmera. E quando a câmera chegou, eu já tinha terminado meu tratamento, eu digo, não, eu seria o primeiro, a cobaia. Coloquei lá o dedo, bati a foto, quando fui revelar, que maravilha. A foto saiu com as duas energias, que a outra estava cheia de bola, não. A turma estava ali. Aqui saiu, ó. Saiu as duas polaridades vermelhas, equilíbrio energético. E o negócio do Facebook deu certo. Eu comecei a namorar com ela, a gente noivou. Casamos em Las Vegas. E a gente está junto até hoje. Entendeu? Então, eu trouxe a câmera aqui. Agora, as solteiras, por favor, não inventem de tirar aqui para querer ver se, né? Deu certo comigo, não quer dizer que vai ser assim, não. Eu trouxe até aqui um videozinho também, que explica um pouco. Foi muito interessante. Diz o dito popular que uma imagem vale mais do Aqui, que ó, mil palavras. Uma imagem pode transformar o mundo ou melhorar muito a sua vida. Você já fotografou sua aura? As fotos Kirlian, também conhecidas como fotos da aura, são fotos como quaisquer outras, mas geradas por alta frequência. Na realidade, o que está sendo fotografado é um campo eletromagnético que o corpo humano emana, em que é possível se detectar uma série de bloqueios energéticos e se fazer interpretações em 3 áreas: física, emocional e parapsicológica. A parte física aparece se a pessoa tiver com processo inflamatório, infeccioso, quadro degenerativo, se a pessoa estiver cansada, fadigada, estressada, tiver sentindo dores, tiver sinais de intoxicação. Na parte emocional, conflitos emocionais, quadros depressivos, excesso de preocupações, sinais de insegurança. E na parte parapsicológica é possível verificar desequilíbrios energéticos no campo Yin e Yang, desequilíbrios energéticos nos 7 principais chakras, e também é possível detectar a possível presença de energias inclusas no campo áureo. São os chamados problemas ou distúrbios na parte espiritual, as coisas que preferimos tratar de um cunho mais científico, levando mais para o lado da paranormalidade. É um estudo, né? Uma ciência. E a gente está vendo aqui algumas cores, né? Rosa, azul, amarelo. O que significa isso? A cor rosa e a cor azul, elas representam um equilíbrio que todos devemos ter no nosso campo Yin e Yang. Essas energias Yin e Yang são defendidas pelos chineses há milhares de anos. Hoje em dia já são a base do Douyin, do Shiatsu, da acupuntura. A energia Yang é uma energia ativa que nos empurra para a atividade. A energia Yin é uma energia passiva. O ideal é que as duas estejam equilibradas. Então agora eu vou tirar uma foto e você que está em casa vai me acompanhar. Quais são os passos, doutor? Bom, primeiramente vamos tirar um anel, né? A foto Kirlian é feita do dedo indicador da mão direita. Segundo os soviéticos que descobriram o efeito Kirlian, o dedo indicador da mão direita é uma cópia fiel do nosso organismo. Assim como existem outros, a orelha, tem a auriculoterapia, o pé, a reflexologia. É possível de fotografar toda, mas a revelação é muito cara, custa cerca de $2.000 no Brasil, não tem quem faça. Então nós utilizamos esse sistema, ou seja, fotografamos o dedo indicador da mão direita. A foto é feita em cerca de 4 segundos. Você agora vai tirar o anel, vai colocar a sua mão direita aqui dentro fechada, e lá dentro vai botar o seu dedo indicador da mão direita, deixando os dedos fechados. E durante 4 segundos vai fotografar. Dependendo do diagnóstico, a pessoa é encaminhada para um tratamento que pode ser com florais, reiki ou acompanhamento médico. Cada foto custa R$30 e o ideal é que seja feita uma nova avaliação a cada 3 meses.
Xavier sobre as fotografias Killer, no Pila Fogo. Bem interessante isso aqui. Dr. Hernando Guimarães Andrade, maior cientista brasileiro, um dos grandes espíritas brasileiros. Pergunta a Chico Xavier sobre as fotografias Killer. Veja a resposta de Chico. Dr. Hernando Guimarães Andrade pergunta a seguinte assim: Chico Xavier, com a sua permissão, na União Soviética, os parapsicólogos estão desenvolvendo intensamente a técnica da efluviografia, que foi descoberta pelo casal Semyon e Valentina Kirlian. Refinados métodos usados pelos investigadores soviéticos permitiram a obtenção de fotografias da aura dos seres vivos. Os espantosos resultados obtidos através desta técnica levaram os cientistas soviéticos a admitirem a existência real de um corpo fluídico intimamente relacionado com o soma físico. Deram a este duplo somático o nome de corpo bioplásmico. Consulto a você, Chico, acerca das relações existentes entre tais descobertas e as afirmações da doutrina espírita concernentes ao corpo espiritual ou perispírito. Uma questão muito importante. Nos últimos números do jornal Stark News de Londres, o nosso amigo espiritualista da Inglaterra, Mr. Maurice Barbanel, apresentou fotografias muito expressivas do fenômeno que vem sendo estudado por nossos irmãos no norte da Europa. Esperamos que, com o amparo da divina providência, através dos grandes beneméritos da humanidade, cientistas desencarnados, estudiosos que continuam interessados no auxílio ao gênero humano, possam amparar, inspirar a nossa ciência na positivação da existência do corpo espiritual como modelador do nosso corpo físico. O Chico, ele incentiva inclusive a pesquisa, né? E algumas pessoas dentro do movimento espírita fazem as vistas, ficam as sobrancelhas quando a gente apresenta isso. E o próprio Chico concordou, né? Mostrando que é interessante para, se Kardec fosse vivo, com certeza estaria pesquisando, teria pesquisado. Muita coisa dentro da doutrina hoje, Kardec não conhecia. O ectoplasma, por exemplo. Vocês não vão encontrar nada na codificação falando das materializações. Kardec fala das aparições. Até porque o ectoplasma só foi descoberto por William Crookes um ano depois da morte de Kardec. Kardec não fala das materializações. Chico fazia materializações. Quantos centros espíritas no Brasil fazia? Hoje nem tanto. Fazia sessões de materialização. Chico foi proibido por Emmanuel. Porque quando ele fazia materialização, ele liberava o ectoplasma. Quando ele trazia de volta o ectoplasma, ele trazia as impurezas, os micróbios, as bactérias. E Chico tinha que continuar o trabalho dele até a idade que ele viveu. Senão ele teria morrido antes de bactéria, de doenças do pulmão, como outros médicos tiveram a infelicidade de desencarnar mais cedo. Então essas são as evidências, minha gente. Aí o pessoal, um tipo de palestra que eu faço diferente, porque eu trago isso porque não para mudar, não é nada, é a gente poder ampliar o nosso conhecimento. Como eu falei no início da palestra, o que faz a gente diferente das religiões é justamente isso, é que a gente consegue ter o conhecimento científico para se tornar diferente das religiões, porque a gente conhece aquilo que a gente acredita. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, olha, podia estar no outro livro, mas está lá no Evangelho. A aliança da ciência com a religião, Kardec vai mais além disso. O Espiritismo vê a descoberta científica, a revelação das leis de Deus. É a pura verdade. Conhecereis a verdade, né? Como eu falei, ela vos libertará. E o consolo do Espiritismo não é minar as almas choronas do planeta. O consolo, vos mandarei o Espírito de verdade,
que vos repetirá a coisa que já vos disse, e vos revelará a coisa que não podereis suportar, e ficará convosco para sempre, e será o vosso Consolador. O Consolador de Jesus, seria o Espiritismo, Jesus prometeu. Só que o Consolador só consola porque esclarece. Não deixa o indivíduo na ingenuidade da crença. Eu costumo dizer, espírito é um nome de fé, minha gente. Espírito é um nome de convicção. A fé se baseia na crença. A convicção na certeza. O que é fé? Eu tenho fé que eu vou conseguir. Fé é sinônimo de esperança. Eu tenho fé que eu vou alcançar. O que é mais forte? Vou chegar lá você dizer, eu tenho fé que eu sou imortal. Vou dizer, eu tenho certeza que eu sou imortal. Certeza. E o Espiritismo dá essa certeza que a religião não dá. Por isso que esse tipo de abordagem, não que vai ser algo que tem que ocorrer todo dia na casa espírita, não. Mas a gente também não pode fazer espiritismo sem eventualmente trazer esse tipo de assunto. Porque isso legitima a nossa fé. Isso faz que a nossa fé não se torne fogo de palha. E isso eu tenho pregado nos Estados Unidos. Porque aqui nos Estados Unidos o espiritismo ele tem recebido tem se dado uma conotação muito forte de religião. Não é que a gente quer mudar, a gente quer ampliar. Não é mudar. O que está sendo feito está sendo muito bem feito. Mas se a gente puder ampliar, melhor. É aquelas três pernas da doutrina, né? Ciência, filosofia e religião. Só que tem uma que está bem grande assim. Vamos deixar as três iguais. Outra coisa interessante que a gente é muito interessante observar é que é o Jesus do Espiritismo. Ele tem uma pequena diferença para o Jesus das igrejas. E a gente não notou isso ainda. Aí você diz, tem diferença? Se não raciocinar comigo, vocês vão dizer se tem ou não. Quem vai dizer é vocês. O Jesus, que as igrejas católicas e protestantes, elas seguem Jesus segundo a interpretação de Paulo de Tarso. As igrejas elas são mais paulinas do que cristãs, porque aquele negócio de mulher não fazer pelo, usar saias, daquelas igrejas mais ortodoxas, aquilo ali tudo é Paulo, não tem nada de Jesus ali, tudo é Paulo. Então, para o protestante católico protestante paulino, interpretado a partir de Paulo de Tarso, para ele Jesus é o nosso salvador pessoal. Veio para nos salvar do pecado original. Para nós espíritas, Jesus não é o nosso salvador pessoal. O Espiritismo não ensina que Jesus veio para nos salvar. Jesus é o nosso mestre. Veio para nos mostrar o caminho. Mas a salvação não somos nós que fazemos. Não é Jesus que salva. Porque no Espiritismo não existe essa coisa do pecado original. Isso é uma coisa meio estranha, né? Deus chega para Adão e diz, crescei e multiplicai-vos. Aí Adão e Eva descobriram como é que multiplicava e virou pecado. Deus deu a dica e depois castigou. Ele foi muito cruel. No Espiritismo não existe pecado. No Espiritismo nós não somos anjos decaídos. Somos deuses em construção. Temos uma origem divina e a Deus retornaremos. Somos lucigênitos. Não carregamos esse ícone da culpa. Outra diferença muito grande. Para o católico protestante, o ser Jesus, o signo Jesus na cruz, ele tem mais importância do que seus ensinamentos. Para o espírita, a morte de Jesus não representou absolutamente nada. E sim, o que levou ele a morrer. As suas ideias. O espiritismo não se fundamenta na morte de Jesus. E sim na sua mensagem, não na morte. Então, são reflexões que a gente tem que fazer. Porque muitas vezes a gente entra na casa espírita e traz o Jesus das igrejas. Aí isso gera uma massa muito grande de espiritólicos. Né? E tem uns espiritantes. Mas não tem problema não, tá certo, porque nós somos oriundos das igrejas, nós viemos de lá. O Espiritismo é cristão, mas não só é cristão, o Espiritismo é universal. Jesus é o nosso modelo e guia.